falar hoje sobre tópicos da Mágica 2, são tópicos diferentes, totalmente independentes. Como mentalista, eu estudo muito sobre esse assunto e é minha paixão. Vou compartilhar com vocês 3 histórias curtas: as irmãs Fox, Skip, Spirit Cabinet e Doyle e as Fadas. Primeiro eu vou falar sobre as irmãs Fox. Elas eram do interior de Nova York. Em 1848, eram 3 meninas, Leah, Kate e Meg. A Kate tinha 11 anos, a Meg 14 e a Leah 35. Elas começaram elas foram objetos elas começaram a vivenciar fenômenos na casa que elas moravam, os barulhos, e começaram a perceber que os barulhos tinham uma certa inteligência, então eles se comunicavam, na verdade eram espíritos que falavam com elas. E foi daí que surgiu todo o espiritualismo moderno americano, todo em cima dessas 3. Lembrando que nessa época mais de 1/5 das crianças morriam com menos de 1 ano de idade. E, bom, essa casa era uma casa que foi considerada mal assombrada, então tinham barulhos, esses barulhos elas começaram a criar pequenas regras de alfabeto, então tantas batidas significavam uma coisa, 5 batiam outras, elas soletravam as letras do alfabeto, e aí os espíritos diziam qual era a letra, se era verdadeiro, se era falso, E foi uma febre, né? Foi o que espalhou o espiritualismo nos Estados Unidos, foi esse evento com essas 3 irmãs. Elas ficaram muito, muito famosas, principalmente as 2 menores. Elas eram muito bonitas e viraram celebridades. Elas faziam shows, começavam com mesas, né? As pessoas davam as mãos, e a mais velha, ela não tinha o poder de comunicação com barulhos, então ela simplesmente canalizava. A mais nova tinha desmaios, falava línguas estranhas. Aqui está um exemplo de uma foto tirada da época. Depois eu vou botar o link com todos os Photoshop no PowerPoint. E foi a febre, né? A febre das mesas, barulhos esquisitos, barulhos que aconteciam em todos os cantos. Informações eram dadas pelos espíritos. As meninas eram contratadas por empresários, banqueiros, diziam que iam investir. Foram contratadas pelo czar Alexandre III para como fazer a proteção do nobre. Elas diziam quem deveria vender, quem deveria comprar, davam conselhos para o presidente americano. Essa aqui foi uma apresentação no Corinthian Hall, era o lugar mais badalado da época. Se dá para ver. Elas eram testadas o tempo todo, né? Então, vários cientistas da época diziam que elas produziam os sons. Então, uma coisa que era como um homem ia tocar numa mulher, né? Em público. Já era feio uma mulher. É muito interessante essa história, que tem a ver com a época das mulheres querendo direito a voto, e era feio uma mulher fazer determinadas profissões fora da rua. E as apresentações delas foi ficando cada vez mais sofisticada. A mais velha era professora de piano. Por coincidência, acontecia músicas, sons de piano, que não se sabia de onde vinha. Elas fizeram também várias apresentações com rostos aparecendo, fotografias aparecendo em quadro em branco. Elas foram crescendo, se tornaram grandes celebridades. Em 1885, já depois só lembrando, a Guerra Civil Americana foi de 1861 a 1866. 600 mil americanos morreram na Guerra Civil, mais do que na Segunda Guerra Mundial. Então, lembrando a mortalidade, que já era muito grande na época, tinha também as guerras, né?
Em 1885, no auge do espiritualismo americano, que cresceu muito por conta dela, elas foram imitadas por vários espiritualistas. Em 1885, a mais velha das irmãs escreveu um livro chamado O Elo Perdido do Espiritualismo Moderno. E nesse livro, a mais velha das irmãs se colocou como centro do espiritualismo americano. Elas foram várias vezes convidadas à Europa, só que as duas irmãs, a mais velha se casou, depois de muito tempo, se casou e continuou a desenvolver as atividades paranormais afastadas como eu vou dizer, do trio, da grande cidade. Então ela não era muito investigada. Já as irmãs não, as irmãs eram submetidas a cientistas o tempo todo. Era irritante, sempre tinha um cientista dizendo que, olha, que elas fazem charlatanismo, elas fazem esse barulho com os pés, olha, mas ao mesmo tempo um homem não podia, era feio, era inaceitável um homem tocar numa mulher pública, assim. E elas usavam aqueles vestidos largos. Então, fizeram tentaram de várias maneiras, amarraram os pés delas, colocaram elas em posturas em que pudessem... Só que os fenômenos, os espíritos sempre pediam para que esses fenômenos ocorressem em ambientes escuros, né? Bom, as duas irmãs mais novas, elas... tendo essa perseguição dos cientistas e com muita inveja da irmã mais velha, que tinha casado e as duas mais novas não, as duas mais novas começaram a ter problemas com bebidas. E depois de muita briga de família, em 1888, a do meio fez uma declaração, disse que, olha, eu quero que os cientistas todos se reúnam na Academia de Música de Nova York, que eu vou explicar como é feito toda essa farsa. Então a Meg expôs exatamente como elas fizeram para 2 mil pessoas. Tudo era as juntas que elas faziam. Elas instalavam os calcanhares, instalavam os joelhos. Quando as pernas estavam amarradas, elas usavam uma maçã amarrada numa corda. E outros truques que mágicos da época usavam muito, por exemplo, a questão das mesas que levitavam, que é uma mágica que hoje em dia tem muito em festa infantil, né? Em muita festa infantil, mágicos hoje fazem na mesa levitada. Na época, só podia ser os espíritos. Né? Uma frase que ela falou, que ela escreveu, que foi publicada no New York World: o espiritualismo é uma fraude ou um engano, é um ramo da prestidigitação, mas tem que ser estudado minuciosamente para alcançar a perfeição. Eu não estou aqui fazendo propaganda sobre religião nenhuma, estou só explicando, estou só falando fatos da história que eu, por causa da minha profissão, tenho que estudar. Um outro evento que foi muito importante para o espiritualismo americano e para o mundo foi o caso do Spirit Cabinet, que era um show que começou com dois garotos, são dois irmãos, William Davenport, um de 16 e outro de 14, que eles faziam aparições também em ambientes escuros, amarrados. Eles tinham um armário, esse foi o show mais famoso deles, era um armário. Eles eram amarrados por alguém da plateia e dentro do armário começaram a escutar músicas. Depois o show evoluiu e aí a pessoa da plateia era convidada a ficar dentro do armário com eles, e mesmo eles amarrados. O show era tão grande que tinha mais de 10 cúmplices. Tinha armadilhas atrás do palco, que eles fizeram fortuna, todos eles fizeram fortuna com isso. Essa aqui é a foto do William. Esse aqui era o mágico que era diretor deles, do show. E esse aqui era o que financiava, né, o show. Uma gravura da época, propaganda da época, cartaz. E aí o que acontece? Muitos anos eles também se aproveitaram
toda a histeria que teve em cima da... Bom, a gente pode imaginar a perda de entes queridos o tempo todo por causa das guerras, né? Guerra Civil Americana. A quantidade enorme de pessoas que precisavam de algum consolo. Eles nunca foram pegos, tá? Ao contrário dos Davenport, nunca foram pegos. Mas eles declararam abertamente, inclusive para o Houdini. O Houdini, para quem não se lembra, é aquele mágico que, escapista, ficou famoso por fazer escapes de correntes, cadeira de força, caixas. Já bem velho, o Houdini encontrou o Ira, que estava vivo ainda, e o Ira explicou para ele como é que era feito. O segredo era tudo nas amarrações, na verdade, a maneira como eles eram amarrados, não importa como eles fossem amarrados, eles conseguiam se soltar pela geometria da câmera. E o Houdini acabou adotando esse sistema dele até nos próprios shows. O último caso é do Conan Doyle e das fadas. Conan Doyle, para quem não está lembrado, foi o criador do Sherlock Holmes, escreveu vários e vários livros. E ele ficou sabendo o seguinte, ele era muito envolvido no espiritualismo, e em 1917, ficou sabendo através de um amigo que duas primas de Yorkshire, Elsie Wright e Frances Griffin, uma de 16 e outra de 10 anos, tinham fotografado fadas próximas de um rio. Bom, ele ficou sabendo disso em 1920, ele juntou uma equipe e foi investigar. Essa aqui foi a primeira foto. Segunda foto. Aqui. Terceira foto. Bom, vários especialistas em fotografia da época disseram que os negativos não tinham sido violados. É claro, como nas ocasiões anteriores, o fato de serem meninas, claro, são mulheres, são crianças, inocentes, jamais conseguiriam enganar nós, homens, cientistas, intelectuais. Não houve dupla exposição. Chegaram à conclusão de que a foto tinha sido tirada, que havia um movimento na foto de 1 a 50 avos a 1 100 de segundo, dizendo que havia movimento, quer dizer, eram criaturas vivas, né? Ninguém pensou que era um papel que estava ventando, né? E aí teve uma grande briga. Na época, o Houdini, eu vou fazer espero um tópico falar só sobre o Houdini, que ele tem coisas muito ricas. O Houdini, nessa época da vida dele, ele estava muito preocupado em desmascarar falsos espiritualistas, né? Então ele usava todo o conhecimento dele de mágica, que eram usados pelos espiritualistas da época, para desmascará-los. O cara, ele não fala com o espírito, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. E eles eram muito amigos, o Conan Doyle e o Houdini. Por conta de uma psicografia da mulher do Conan Doyle, eles brigaram, porque ela psicografou uma mensagem que seria da mãe do Houdini. Aí o Houdini falou, não, peraí, agora você forçou a amizade. Mexeu com a mãe. Aí, eles eram muito amigos, apesar de defenderem posições diametralmente opostas. Quando houve esse evento da mãe do Houdini, que inclusive falou, olha, minha mãe jamais não sabia falar inglês para mandar essa mensagem em inglês, ela só falava alemão. Eles brigaram. O Conan Doyle sempre afirmando, defendendo as fadas. Não, mas na ocasião os dois foram conhecer os meninos. Durou anos. Críticos do Conan Doyle, faltou menos de um minuto. Críticos do Conan Doyle atacavam ele, dizendo que era um absurdo um médico, doutor, intelectual falar da existência das fadas. Ele escreveu um livro defendendo a existência das fadas. Em 1977, um pesquisador escritor sobre o ocultismo achou em 1915 um livro infantil, um livro que tinha sido publicado 2 anos antes das fotos, exatamente as mesmas figuras usadas nas fotografias. E era um livro infantil que tinha alguns contos, inclusive tinha um conto do próprio Conan Doyle no livro. Bom, em 1975, Elsie disse
para a BBC a seguinte frase: eu já disse que elas são fotografias de invenção da nossa imaginação, e é isso que eu estou afirmando. Mas apenas em 1982, Elsie descobriram que a própria Elsie falou que havia trabalhado por alguns meses numa loja de retoque fotográfico, mas que não usou nenhuma técnica, apenas recortes de papel e linha. Uma frase de um jornalista escritor da época disse: há muito tempo pareceu que a mentalidade do circo Arthur Conan Doyle é muito mais a de Watson do que a de Holmes. Bom, esses são alguns casos que eu gosto, que eu estudo, mas que vocês podem ver